E de imediato passamos ao case arroz biodinâmico, com o João Folkman, da Folkman Alimentos, e André Luiz Vieira Corrêa de Oliveira, do IRGA. Okay. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, um privilégio. Meu querido Amato, a responsabilidade nisso é bastante grande, dos outros colegas também, obrigado pela oportunidade. Realmente é instigante essa oportunidade. Nós vamos aqui trazer esta experiência de arroz biodinâmico, de agricultura biodinâmica, que é bastante instigante. E eu vou ser breve, porque eu vou privilegiar mais ao próprio João, o ator, o artista, porque a gente define que a agricultura é a arte de cultivar a paisagem. As cores que estão na paisagem, na composição do mosaico, dependem exatamente da decisão de quem promove o processo de uso e ocupação do solo. E a responsabilidade nisso é muito grande. Já dizia Rudolf Steiner, que é o grande papa orientador da agricultura biodinâmica, que a propriedade tem que ser vista como a fração do território tem que ser vista como um organismo vivo. E esse organismo vivo tem todos os reinos dentro e é comandado, é coordenado, é preservado exatamente com a cabeça do homem. E eu queria destacar agora, sendo mais breve ainda, que esse convívio com o João há mais de quase 19 anos tem nos proporcionado muitas vivências interessantes. A experiência do João é tão impressionante que ela tem visibilidade para o mundo todo. E essa visibilidade proporcionou exatamente a oportunidade que agora nós vamos desfrutar em março, que é a terceira Conferência Internacional sobre Sistemas Orgânicos de Produção de Arroz. Vai ser aqui no Dante Baroni, e nós estamos dando visibilidade para isso. E é importante que vocês se interessem, aqui está o endereço, não vou entrar em detalhes agora, porque vocês podem fazer a consulta pela página e poder fazer as inscrições. Vai ser uma participação bastante grande da Ásia, da Europa. Já houve um episódio desse, uma versão primeiro na França, em 2012, em 2015 na Itália, e agora aqui no Brasil, em Porto Alegre, no Dante Baroni. Estão todos convidados. Eu diria o seguinte, como a agricultura é a arte de cultivar a paisagem, e como vários usaram, o Denadinho usou a arte, e todos os palestrantes falaram sobre arte, porque essa questão da sabedoria, que é a encarnação do conhecimento, que é o fato de materializar o conhecimento, é um exercício muito importante, preconizado, inclusive, por processo de pesquisa a nível desse indivíduo agrícola. E eu, assim, imediatamente, já passo a palavra ao meu colega engenheiro agrônomo, João Folkman, que ele tem condições de discorrer muito bem sobre isso. E, assim, já... Pode passar, João. Sim, está tranquilo. E aí é o seguinte, como a gente fala da individualidade agrícola, com todas as características, né? Esta propriedade realmente é um lugar impressionante o que eles conseguiram fazer ao longo do tempo. Não me estendo mais, passo para ti, João. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse evento tão importante, promovido pelo CEN. Amato, obrigado pelo convite e a indicação do meu nome. E é interessante, o CEN já há alguns anos atrás possibilitou que eu assistisse 2 palestras do Léo Schoff e do Herbert Köpf em 1975, na sede do CEN, e esses 2 palestrantes ficaram hospedados na casa da minha família, meus pais. Então pude conviver com esses palestrantes e beber um pouquinho já de agricultura biodinâmica já naquela época. Então é uma agricultura que talvez tenha vindo um pouco cedo para a nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul, mas eu, como adolescente naquela época, já me apaixonei e vinha de casa já recebendo muito conhecimento da antroposofia e, enfim, me apaixonei já desde jovem pela atividade agrícola, né? Participei desses
impulsos que o Lutzenberger trouxe para a conscientização ecológica aqui do Sul, para o Brasil inteiro. Participei da fundação da Agapan e era muito gostoso naquela época que se era proibido falar de ecologia na época da ditadura, então era mais instigante para um jovem poder participar de um movimento desse. E já aos 6 anos de idade, uma vez me perguntaram o que eu queria fazer quando fosse grande, eu disse, eu quero ser engenheiro agrônomo. Então, já desde criança eu queria ser engenheiro agrônomo. E percorri a faculdade de agronomia, me formei, e no ano que estava formando, a propriedade da família foi entregue à minha responsabilidade de administração. Ela vinha de um período de 9 anos de arrendamento a terceiros. Então, eu recém-formado, com 22 anos, assumo a propriedade com a responsabilidade de desenvolver a agricultura biodinâmica e melhorar as estruturas da propriedade que estavam dilaceradas, assim, sem cerca, sem gado, sem nada, e, enfim, com pouquíssimo conhecimento como agricultor e com um grande desafio pela frente. E nos primeiros 3 anos, ainda na lavoura de arroz, eu tentei fazer rotação de culturas e já a natureza foi mostrando que nas áreas planas de lotossolo seria impossível fazer a agricultura de cultura de seco, seria uma agressão àquela realidade. A única cultura que poderia copiar aquele tipo de solo seria realmente a cultura do arroz. Então, decidimos de trabalhar as áreas de arroz onde, me desculpe agora, mas são os solos mais férteis do mundo. Todos esses solos de vales onde se cultiva arroz, apesar de ter o equívoco de se dizer que nossos solos são muito pobres, quando a gente vai trabalhar na realidade, a gente descobre que são os solos mais férteis do mundo, são os solos onde se cultiva arroz. E as áreas altas da propriedade, elas tinham sido cultivadas com soja durante os 9 anos, usando muita trifuralina, então não vinha mais, não medrava mais o pasto nativo, característico do pampa, que são a grama forquilha, né? E as plantas de folha estreita, todas não conseguiam crescer. Então, a única coisa que conseguia crescer era realmente, que é dito, caraguatá e xirca e carquejo. E esses foram, digamos, os primeiros formadores de biomassa. Então, graças a essas plantas, são ditas invasoras, se conseguiu a conquista de recuperação de fertilidade do solo nas partes altas. E nas partes planas, como eu havia dito, eu tentei fazer rotação de culturas e tive que quebrar internamente um paradigma que eu imaginava fazer uma agricultura orgânica ou biodinâmica bem feita, deveria fazer rotação de culturas. E eu precisei olhar outras realidades do mundo, onde se pode ter, por exemplo, a Itália, a Espanha, com áreas de arroz sobre arroz durante 300 anos, e se nós formos para a Ásia, encontrar áreas onde tem 8.000 anos de arroz sobre arroz. E ver que o nosso conhecimento sobre solo úmido é muito parco, muito pequeno. Nós queremos sempre engendrar algo diferente do que é a realidade do banhado. Nós queremos fazer com que o banhado seja um solo seco para cultivo de trigo, milho e soja, e o banhado é outra realidade, e conhecemos muito pouco sobre essa fertilidade, onde a água é o grande ator nesse ambiente. E nesses anos, então, fui aprendendo, e a agricultura biodinâmica é uma agricultura que vem da Europa, realmente também de solos secos, e aí nós nos deparamos com essa outra realidade, que é a cultura do arroz, num clima, no verão aqui, um clima quase equatorial aqui na região da litoral do Rio Grande do Sul, onde temos altas temperaturas e, em determinados momentos, até deficiências hídricas. Então, toda a tentativa de fazer esse cultivo de rotação de culturas nos deu um grande aprendizado nesses anos. E com parcos recursos, com pouquíssimos recursos, tivemos que fazer com que a mola econômica propulsora do empreendimento agrícola fosse, então, a lavoura de arroz, que ela estava muito ligada à realidade social das pessoas que sabiam cultivar dessa forma, e também com a pecuária, que é a região
bastante histórica essa atividade pecuária e arroz naquela região onde nós estamos inseridos. Durante os anos anteriores à minha estada, ao início de trabalho na fazenda, época que ainda meu pai trabalhava na propriedade, ele já tinha conhecimento de antroposofia e de agricultura biodinâmica, ele cuidou muito da paisagem e proteção da natureza, mas depois, durante o período de arrendamento, a propriedade foi, como eu contei, destruída, e tivemos que reconstruir ela e ver qual seria a atividade que seria possível trazer um desenvolvimento econômico para o ambiente. Então, seria a pecuária, com um pouco de gado bovino, um pouco de bubalinos e também com arroz. Mas eu estou trazendo um case, uma apresentação de uma realidade e um histórico para que a gente possa, talvez, em cima desse exemplo do que eu estou contando, a gente poder imaginar o que a gente pode vir a fazer em outras iniciativas, né? Então, esse trabalho, digamos, de muita economia e com uma cultura tão pródiga como é a cultura do arroz, que ela com pouquíssimo, ela consegue sempre produzir muito, em termos de retorno de biomassa e tudo isso, fomos aprendendo que as variedades nem todas são aptas a todos os tipos de solo. Por exemplo, as variedades de arroz agulhinha, que são muito produtivas, elas não se dão muito bem em solos que agora a gente poderia, apesar de ter dito, tem solos muito férteis, mas tem outras áreas que são um pouquinho mais dobradas, onde são solos com menos teor de matéria orgânica, onde haveria necessidade de trazer um aporte de matéria orgânica. E quem poderia fazer isso realmente seriam aquelas variedades antigas de arrozes japônicos, que têm baixa produtividade de grãos, mas alta produtividade de palha. Então, após 5, 6, 8 anos de cultivo dessas variedades que são de baixa produtividade, nós conseguimos um incremento de carbono tão grande no solo que depois pode-se voltar a produzir até alguma variedade dessas que são grandes extratoras de carbono, que são a característica das variedades de arroz agulhinha, que são as que estão disponíveis no mercado hoje, a maioria delas, né? Que se come naturalmente. Então, esse universo do arroz foi trazendo muito desafio e conhecimento e aprendizado. E o tema da agricultura biodinâmica, que fica sempre essa palavra surgindo aí, e o André falou de uma certa forma sobre a visão de um organismo agrícola, ela propõe uma independência de fertilidade do solo, quer dizer, não importar substâncias de fora da propriedade agrícola. Isso é um grande desafio. E talvez seja a forma futura de se fazer agricultura, porque hoje a gente está dando o nome agricultura biodinâmica. Ela surge a partir de 8 palestras, como o André falou, proferidas por Rudolf Steiner, um austríaco que foi chamado pelos agricultores e pedindo, traga alguma solução para a agricultura. Já em 1924, bons agricultores percebiam uma perda de vitalidade do solo e também de vigor das plantas, das sementes. Então ele traz 8 conferências e em cima dessas conferências ele diz, olha, a agricultura deveria ser feita dessa forma. E hoje se criou então essa dicotomia, agricultura orgânica, agricultura agroecológica, agricultura biodinâmica, mas naquela época ele deu aquela palestra como uma solução para a agricultura, de uma forma generalizada. E todo o impulso de conhecimento do Rudolf Steiner vem ainda de uma outra pessoa que a gente deve ser citada aqui, que é o Goethe. Goethe foi visto como um poeta, mas ao mesmo tempo era um grande cientista, e na época em que ele vivia aqui, o Ministério da Agricultura, para nossa assim, surpresa, ele está junto, a agricultura está junto com o Ministério da Cultura e da Educação. Em final de 1700, início de 1800, no mundo inteiro, o Ministério da Agricultura, ele estava junto com o Ministério das Artes e do Ministério da Cultura. Que interessante como a gente foi separando, e hoje a gente pode olhar para trás e ver que havia grandes conhecimentos. Agora, há 20 dias atrás, estive fazendo palestra na Índia e escutei dos Vedas, eles comentando que as pragas de insetos são emissários do céu, indicando que tem alguma coisa mal na fertilidade do solo.
De que nós estamos fazendo de errado com a agricultura que precisa vir uma praga para controlar lá o que está errado, né? Para indicar. Então, no momento que a gente começa a olhar a história da agricultura, que nós estudamos muito pouco na agronomia ainda, nós vamos ver que tem muito a aprender ainda com os povos antigos, até mesmo com os nossos indígenas aqui, sobre cultivo de mandioca e tudo. Mas vamos focar mais um pouco no histórico do empreendimento, talvez isso sirva de exemplo para outros projetos, né? Nos primeiros anos não tínhamos como separar o nosso produto, a gente mandava primeiro o arroz para os engenhos próximos à propriedade e nisso a gente começou a perceber que no momento que o arroz entrava dentro do engenho, a gente deixava de ser dono do arroz e não podia mais ter nenhuma chance de comercializar com outro terceiro ou coisa parecida. Então começamos a levar o arroz para dentro da CEASA, não, para a CESA em Camaquã, que é um órgão do governo, depósito do governo, e lá então a gente já tinha o nosso produto em separado. E tinha mais opções de comercialização. Mas assim mesmo ficava junto com outros produtos que recebiam agrotóxicos, então nós fizemos um esforço enorme de botar um secador e um depósito do arroz em casca em casa. Mas assim mesmo, esse arroz em casca não é comestível, ninguém come arroz em casca. Então teve-se fazer de novo uma economia, compramos um engenho pequeno, velho, que produzia em torno de 200 quilos por hora, beneficiado, e aí começamos a empacotar o arroz em casa. No momento que a gente começou a empacotar o arroz em casa, que nós começamos a conversar com a sociedade. E o que viabilizou, digamos, a mola propulsora para que a gente pudesse ter um pacote com marca própria foi uma encomenda para a merenda escolar. Quer dizer, que Silvio Porto, acho que talvez esteja por aí, não sei, estava na Conab naquela época, e ele então conseguiu que nós nos adequássemos a ter o produto a ser vendido já empacotado, com marca e tudo. Então, como é importante esse impulso que a gente pode receber de fora para nos propor um desafio muito grande, quer dizer, a gente não tinha o pacote com a estampa do produto, a gente foi obrigado a fazer, uma hora para outra, uma embalagem para o arroz. Então, tive que desenhar os cachinhos de arroz e botar lá, que não vamos botar, botamos então o sobrenome da família, porque a ideia é que a família toda se envolvesse com o empreendimento. Então, ficou um pacotinho de papel, mesmo que é usado para erva mate, com a impressão lá dos cachinhos de arroz. E, então, essa venda foi o que deu o primeiro impulso. Mas, de qualquer maneira, no Brasil não há uma cultura de comprar arroz às cegas, sem enxergar o grão que está lá dentro. Então, não tinha muito sucesso essa venda de arroz. E chegava, digamos, no Rio de Janeiro, abria o pacotinho e lá dentro tinha uma população grande de gorgulhos, porque ia para um clima quente e úmido, e todos os ovinhos, que todo mundo come arroz com ovos. Vocês não sabem disso, mas a verdade é essa. Quando não come arroz com ovos é porque ou irradiaram o arroz ou botaram uma fosfina antes de vocês comerem. Mas o arroz, o correto é ele ter um ovinho lá dentro dele, porque o gorgulho põe o ovinho lá dentro e fica lá esperando. Quando tiver um pouquinho mais de temperatura e calor, ele vai eclodir. A gente explicava para o consumidor, então algum apaixonado seguiria comprando, mas outros já rechaçavam e não queriam mais comprar. Tive a oportunidade de participar de uma feira na Alemanha de produtos orgânicos da Biofar, e lá tinha os italianos já com pacote a vácuo, mas só em arroz grão redondo. Eu vim para cá e disse, agora sim, vou mudar para plástico, eu não vou mais usar papel, mas vou mudar para plástico e fazer em pacote a vácuo. Felizmente eu me enganei, só trouxe uma caixa de uma variedade, tem hoje mais de 8 variedades, então a gente está produzindo já hoje em pacote a vácuo. E quais são as necessidades do vácuo? Ou nós pegamos arroz em casca e beneficiamos e comemos diariamente, no caso do arroz integral, ou se vai para o mercado distante, há necessidade realmente de manter ele sem contato com o oxigênio. O arroz integral, ele quando entra em contato com o oxigênio, ele fica rançoso, ele fica com gosto ruim e perde as qualidades. E também há esse problema que eu falei dos gorgulhos eclodirem, né? Então, com pacote a vácuo, 100 minutos eu tenho. Ah, não, 10. Achei que era 100. Então, com o pacote a vácuo, foi possível conquistar o mercado e hoje, digamos, há um tempo atrás, nós tínhamos que abrir a boca do consumidor e botar alimento biodinâmico para dentro da boca das pessoas. Hoje o mercado está querendo nos engolir de tanto que as pessoas querem alimento com grande qualidade, né?
Então, esse processo de empacotar ele a vácuo, ele está por trás de tudo isso, toda uma formação das pessoas da nossa comunidade. Vocês podem imaginar, digamos, uma lavoura de arroz com a área que nós cultivávamos, nós começamos com 30 hectares, fomos aumentando aos poucos. Hoje, atualmente, com áreas arrendadas, são 300 hectares que a gente trabalha. Mas a gente conta com mais de 21 colaboradores dentro da fazenda. Quer dizer, que são pessoas que cuidam da pecuária, cuidam das cercas, e as pessoas que cuidam das encomendas de arroz. Então, tem lá um escritório, a menina que era da região aprendeu a trabalhar com computador, ela recebe os pedidos, faz todos os controles para a certificação. Nós temos a certificação do Instituto Biodinâmico e também da Rede Ecovida. Então, há toda uma demanda burocrática para manter isso funcionando, na parte de certificação, fora as outras burocracias para todos os outros órgãos que a gente precisa ter em ordem, né? E as pessoas que trabalham no engenho, que aprenderam a ser moleiro, a beneficiar o arroz, tem o pessoal que trabalha na secagem do arroz, temos as pessoas responsáveis pela produção de semente, tanto a campo quanto na secagem, armazenagem da semente própria. Então, é uma distribuição de responsabilidade e um crescimento humano para cada um. Quer dizer que uma agregação de pessoas dando serviço para as pessoas que moram em torno da propriedade e incrementando para que eles anualmente se qualifiquem um pouco mais. Então, essa é, digamos, os grandes trunfos que a agricultura, sendo conduzida de uma forma coerente, ela pode trazer de benefício para um lugar. Aqui tem algumas imagens mostrando que realmente o ecossistema é preservado. Não adianta nós termos só lá no Taim ou lá em cima, na Parada da Serra, alguns nichos de proteção, se no meio a gente tem tudo destruído. Então, acho que essa conexão desses mosaicos de preservação, acho que são importantes. Aqui está o exemplo só dos búfalos. Ela é um animal muito peculiar, muito interessante, que ele consegue dar cria no verão, a época que tem pasto sobrando. Então, acho que ele está mais ligado à realidade de possibilidade de disponibilidade de pasto do que o gado europeu. Então, a gente sempre mantém um rebanho. Aqui, solo sendo trabalhado. Desculpe, professor, não é solo com cultivo direto, mas a lavoura de arroz realmente ela precisa de maquinário e é um solo bem de manejo humano, não é um solo como de coxilha, né? Temos que aprender muito ainda sobre essa realidade. A semeadura toda é manual no arroz, pré-germinado. Eu semeando também, eu sou um dos semeadores, meu esporte preferido nessa época agora. E o entorno também sempre com a biodiversidade sendo mantida. Aqui o arroz em desenvolvimento vegetativo. Bem, tem imagens para vocês ficarem vendo. E sobre a agricultura biodinâmica em si, se vocês quiserem, estão convidados 2 vezes por ano, quando nós elaboramos os preparados biodinâmicos, que são os fomentadores de fertilidade do solo e também da ligação da planta com o cosmos e com a terra. Nós elaboramos algumas substâncias que são utilizadas em forma homeopática na lavoura, e são as primeiras substâncias que a gente pode se dispor para conversar com a vida do solo. Quer dizer, tudo que o Steiner deu naquelas 8 conferências lá em 1924, ele ensinou a elaborar substâncias que o agricultor pode fazer na propriedade e usá-las, e essas substâncias vão ser ferramentas para conversar com a vida que está no solo. E outra substância muito interessante que se usa também é para fazer uma conexão mais intensa com o cosmos, que é feito com ametista, que se tem bastante no Rio Grande do Sul, e se usa apenas 5 gramas por hectare, só para ter uma ideia, né? Então, se vocês quiserem aprender como se faz esses preparados, irem na época da Páscoa e depois na época de São Miguel, lá em casa, vocês vão poder vivenciar fazendo os preparados e aprender como é que se faz isso tudo. Dinamização dos preparados e como se aplica e tudo, e como funciona. É algo que apaixona. É a aplicação de silício na lavoura, né, de ametista. Aqui o Juarez na lavoura dele também aplicando. Bom, e aí a colheita do arroz.
enfim, estão convidados a visitar a propriedade. Parece que tem um momento para perguntas também, né? Os meus 100 minutos estão quase no fim, eu acho. Dado o adiantado da hora, Tá, não vai dar. Um pouquinho de imagens mais da propriedade de secagem, beneficiamento, ali ainda minha mãe está viva. Alguma coisa de exportação também, os containers sendo preenchidos na propriedade. E aqui os produtos que a gente tem lá. Aqui um restaurante lá do Rio de Janeiro, muito gourmet, mandou uma imagem do nosso arroz, mesclado arroz grão curto com arroz vermelho, servido com damascos aí. E aqui são os cursos que a gente faz de formação de preparados biodinâmicos, onde se observa fenomenologia das plantas e, com isso, uma transformação no pensar, uma metamorfose no pensar. Eu acho que nesse ambiente onde a gente está, na engenharia, que a gente engenha os pensares, né? Uma metamorfose do pensar, acho que seria a proposta que a agricultura biodinâmica traz para nós. Tem pessoal do assentamento que estiveram recebendo capacitações lá em casa, em 2002 ainda. E aqui elaborando, mais preparados, são enterrados no inverno. Pelo jeito é inverno, pela roupa, vestimenta nossa é inverno. Aqui uma visita do Peter Blaser, um dos mais antigos produtores biodinâmicos da Suíça. Aqui o Encontro de Agricultura Biodinâmica, em 2003. Tivemos 300 pessoas hospedadas na fazenda durante 4 dias. Grande desafio. Aqui elaborando preparado de silício. Mais elaboração de preparado de chifre esterco. Um colega biodinâmico da Argentina também, o Remo Venica. O René Piamonte, professor também, que nos ajuda do Peru. Aqui um pouquinho da lavoura, do pasto. Essa é a vida invisível que está embaixo do solo. Alguma coisa de bioarquitetura também se tem lá, algumas construções feitas dessa forma, em forma de mutirão. O professor Gernot Mink, da Alemanha. A casinha já pronta, com um reboco. Reboco feito com barro e bosta. Aqui um amigo pianista, que é Angelim Louro. Ele é cego, mas anda a cavalo muito bem do meu lado. Um pouquinho de paisagem, o coração na frente da fazenda. Então, novamente, lembrança da nossa conferência agora em março. Eu agradeço a todos, paciência de me escutar. Obrigado. Muito obrigado, João Folkman. Obrigado, André.